no Boletim Entrevista de hoje, a gente continua falando sobre a tecnologia 5G, aonde ela vai ser aplicada, como que a gente vai usar esse avanço tecnológico no nosso dia a dia. E por isso eu estou aqui com o professor doutor Fernando Moreira, que é também consultor em tecnologia audiovisual. Professor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E professor, primeiro eu acho que é importante a gente explicar para o pessoal de casa o que é o 5G. Né? Algumas pessoas acham que é só um sinal mais forte com a mesma antena, enfim, mas é uma tecnologia diferente da que a gente tem hoje. Sim, é uma tecnologia totalmente nova, né? Tanto que ela demanda equipamentos novos, frequências novas, né? O governo está tendo que fazer o que a gente fala, limpar frequências para arrumar o espaço para essa tecnologia ela se desenvolver, tanto que ela está em algumas cidades ainda, né? Na cidade já foi feita essa limpeza, né? Das frequências para poder trabalhar. Então ela demanda novos equipamentos, infraestrutura, né? Mas ela devolve também muita coisa aí em troca disso, né? Ela vem com uma mudança de paradigma, né? Onde a gente tem além da velocidade, que a gente vai ter uma internet com uma velocidade muito melhor, né? Quando estava o projeto, a gente falava entre 100 a 1000 vezes mais veloz, né? Hoje, com os testes todos no mundo todo, já se fala um pouco menos. O 100 tá ali no limite. Já é bastante, né? E já existe, nós estamos falando em 5G, mas já existe a 6G, a tecnologia 5G já está, o projeto já está em andamento, né? Que a implantação também já está prevista, né? Essa outra tecnologia, sempre quando está saindo uma, já vem essa outra. A outra já está, né, engatilhada. Mas o importante para a gente o que é? Principalmente num país como o nosso, que a gente tem dificuldade de ter. Nós vivemos, né, numa cidade que tem uma infraestrutura, né, muito boa, mas a gente tem que pensar o Brasil como um todo. Então o 5G ele vai conseguir fazer com que essa quantidade de equipamentos que podem estar acessando ao mesmo tempo. O 4G fala assim, mais ou menos 65 mil equipamentos ao mesmo tempo para um núcleo, e o 5G você já fala em 1 milhão, né, de dispositivos trabalhando ao mesmo tempo. Então por aí você já pode ver que muita coisa vai mudar. Agora, imagina isso, você poder se levar para o campo, você levar isso para onde a agricultura, né, onde manda a agricultura é o grande negócio. Ou então levar para dentro das indústrias, a gente chama de indústria 4.0, que tem todo o processo de automação, que eles dependem muito de internet. E você tem toda essa questão, eu ponho o 4G, eu ponho aquele 4G, quanto ele atinge, né, quantos equipamentos eu posso trabalhar. O 5G, ele vai dar muito mais velocidade, vai permitir trabalhar com muito mais coisa, né? E sem contar o que a gente fala também sobre acessibilidade. Mais internet disponível para mais pessoas acaba deixando mais acessível o serviço, e eu acho que é bom a gente pontuar isso também, né? Onde que esse 5G ele pode ser aplicado? Na nossa casa, no nosso dia a dia, né? O que o 5G pode facilitar e trazer de novas soluções para o nosso dia a dia? Há projetos, inclusive, para fazer cirurgias pela internet, né, com uma internet mais precisa. A telemedicina já se utiliza, né, bastante. Que hoje, por exemplo, para você fazer uma cirurgia à distância, o que a gente fala que é a latência, que é o atraso entre o médico mexer um pouquinho aqui com a mão e o equipamento lá onde tiver, né, centenas, milhares de quilômetros, a distância longe que tiver, entre ele mexer e o outro lado responder, é o que a gente chama de latência, né? O 5G ele tem uma latência muito mais baixa, né? Nós estamos falando 10, às vezes até 100 vezes mais baixa do que o 4G. Então, o que acontece? Vai colaborar muito com isso, porque já existe esse tipo de coisa, a telemedicina já faz, mas ela depende muito de uma estrutura de fibra ótica, de redes, onde esse atraso seja mínimo, né? Com o 5G, trabalhando pelo ar, né? Fazendo, a gente fala, com esse atraso pequeno, então você imagina o que pode ser feito, né? Então, coisas que exigem muita precisão, né, como a própria telemedicina, aplicações da indústria, né, aplicações militares, tudo isso você precisa de um atraso
muito pequeno. A gente né? se fala aqui dos carros voadores, por exemplo, Sim, né? imagina, ou mesmo os carros autônomos. Os carros autônomos e o 5G, eles têm caminhado muito, muito junto à tecnologia, né? Mas ainda pensando no carro voador, né? Imagina entre um comando, imagina um carro voador que trabalhe como um drone, ou seja, que ele é controlado remotamente. Não pode ter atraso entre ação E reação. e né? reação, né? Exato, tem que ser o mínimo de atraso possível, né? E isso ele vai colaborar, com certeza o 5G vai trazer essa vantagem para a gente. E, né? professor, para a gente ir finalizando, a gente teve esse anúncio da chegada do 5G no Brasil no ano passado, né? Teve uma discussão nacional em volta disso. Em janeiro desse ano, algumas coisas já foram sendo feitas aqui em São José dos Campos, né, para chegar essa tecnologia aí na casa das pessoas, mas ainda está em fase de implantação, né? Sim. O que ainda falta para o 5G estar dentro da nossa casa? Porque a questão realmente aí é todo um processo, né? Ele está em implantação ainda. De início existe o 5G que não é o 5G, que o próprio Procon já andou entrando contra as operadoras, porque na verdade ele usa a tecnologia do 4G ainda para o 5G ser implantado, ele aparecer, né? Mas não é o que a gente chama de 5G puro. O 5G puro é o que a gente espera, mas isso não é só Brasil. Né? A gente vê países onde a tecnologia, né, você vê Estados Unidos e China que vivem brigando essa questão da tecnologia e que estão investindo bilhões aí, ainda tem poucas cidades com 5G puro implantados. Por quê? É um processo ainda. Né? No nosso caso, as cidades, algumas já estão trabalhando com 5G puro, né? Algumas têm regiões de 5G puro, né? E outras estão. Porque também isso depende. O aparelho, o celular tem que ser um aparelho que aceita o 5G. E o chip tem que ser um chip que trabalhe com 5G puro, né? Então, é aquele processo. A gente já passou muito por isso. Já saímos do 3G, quem tinha celular 3G, depois teve que passar para o 5G, aí o aparelho aceitava ou não, aí você tem que comprar um aparelho mais novo. Então, os próprios aparelhos, a gente pega, por exemplo, uma TV, né? A gente tem, a minha área, trabalho com audiovisual, as TVs, tem TVs já que estão sendo projetadas para serem hubs de 5G. Olha só. Então, na sua casa, a TV vai receber o sinal 5G e distribuir para todo o resto. Que legal. Né? E você vai assistir tudo com alta velocidade da internet, tudo. A própria TV vai ser pode ser a central da sua casa. E o futuro está chegando, mas vai demorar um pouco ainda, pessoal. Tem que esperar um pouco, o 5G está sendo implantado, mas vai mudar bastante a nossa vida. Professor, muito obrigado pelo seu convite, pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Voltamos aí para a redação.